Oi, oi! Seja muito bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu sou a professora Elisa, de Biologia, e eu estou aqui hoje para a gente corrigir juntos a questão 26 da UFRR 2024. Essa é uma questão de genética que vai falar sobre mutações cromossômicas, ou seja, alteração na quantidade de cromossomos em um indivíduo. E ela diz assim, ó: recentemente, um cantor popular no Brasil anunciou que seu filho nascera com a síndrome de Patot. Tá, professora, por que essa frescurinha Patot, tá? Porque até onde eu aprendi, ele é francês e é o nome da pessoa que descreveu a síndrome. Mas você pode falar Patal? Pode, a prova não é oral. Ninguém vai avaliar se tá falando certo ou errado. Quer mandar um síndrome de Patal? Tá, sucesso. A gente vai falar síndrome de Patot, tá? Patot. Francês. Aí aqui, ó, essa síndrome é uma doença genética rara e grave que, segundo o Serviço Nacional do Reino Unido, tá, acomete um bebê a cada 4 mil nascimentos. Então, a incidência aí para cada 4 mil nascidos vivos, um bebê tem essa síndrome. No Brasil, o diagnóstico da síndrome de Patot pode ocorrer ainda durante a gestação, por meio de exames pré-natal, alguns disponíveis no Sistema Único de Saúde, ou seja, gente, pré-natal é antes do nascimento, que nem ele disse, né, durante a gestação. Infelizmente, a maioria dos bebês que nascem com essa condição sobrevivem menos de 3 dias, costuma ser muito grave, causar malformações muito sérias, tá? Que vão comprometer a vida do bebê, infelizmente. E aí, ó, mais há casos de sobrevivência até os 10 anos de idade. A síndrome de Patot é uma trissomia, ou seja, existe um cromossomo a mais. Normalmente a gente recebe para cada um dos nossos cromossomos uma cópia da mãe, uma cópia do pai, então nós temos 2 cromossomos de cada tipo, nós somos diploides, mas nesse caso é uma trissomia, né? Então veio em um dos gametas um cromossomo a mais. Qual cromossomo é esse? É o cromossomo 13. Então aqui eu queria revisar com você, porque a gente já deu a resposta, mas a gente não veio aqui só para pegar a resposta, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então eu queria lembrar com você as principais aneuploidias humanas. Vou fazer um resuminho aqui, ó. Aneuploidias, primeiro, o que é esse nome aqui, ó? Aneuploidias. Quando eu falo de ploidia, eu estou falando de quantos cromossomos eu tenho de cada tipo. Nos humanos, nós temos 23 cromossomos recebidos da mãe e 23 do pai, e eles formam pares, que são os homólogos. Então, nós somos eu fiz né, assim, diploides, tá? 2 conjuntos de cromossomo, um vindo da mãe e um vindo do pai. E aí, gente, quando eu tenho uma euploidia, eu vou mexer em todos os 23 pares de cromossomos. Todos eles vão ganhar ou perder cromossomos. Agora, quando eu colocar um A aqui na frente dessa euploidia, eu vou dizer o quê? Aneuploidia. Não é uma euploidia. Lembra que esse A na biologia significa negação no começo da palavra? Então, aneuploidia está dizendo assim, ó, ei, eu mexi, mas não mexi em tudo, eu mexi só em um par. E esse par ou ganhou ou perdeu o cromossomo. Então, vamos lembrar quais são as aneuploidias humanas mais comuns, tá? Que a gente tem. Primeiro, a gente pode dividir essas aneuploidias em autossômicas, ou seja, que os cromossomos são iguais nos dois sexos, ou sexuais, que estão relacionados à determinação do sexo do indivíduo. Vamos começar pelas aneuploidias autossômicas. Quem são elas? Nós temos trissomias aqui. Não dá para ter só um cromossomo, ou seja, não dá para faltar um cromossomo. Só dá para ter um a mais e de alguns cromossomos, e a maioria das vezes vai ser inviável com vida, incompatível com vida. Nós temos a trissomia do cromossomo 21, que é a mais famosa. Então, o indivíduo com essa trissomia vai ter a síndrome de Down. E eu vou representar o cariótipo, que é o conjunto de cromossomos desse indivíduo, como 47 cromossomos, porque era para ser, né, de maneira típica, 46. E nós temos o quê? Um cromossomo extra, que é o cromossomo 21. Então, são 47 cromossomos, pode ser do sexo feminino ou masculino, então XX ou XY, e o cromossomo que está extra é o cromossomo 21. Cuidado que esse mais 21 não é que tem 21 cromossomos a mais, é o cromossomo que tem a mais é o 21, tá? Nós temos aqui a trissomia do cromossomo 18, que é conhecido como trissomia de Edwards. Ai, fãs de Crepúsculo nessa hora, né? Aqui, ó. Gente, eu tô brincando, né? É um assunto sério, mas assim, a gente tá estudando pro vestibular, a gente, né, dá uma deixa um pouco mais leve. Mas olha aqui, ó, síndrome de Edwards vai ser uma trissomia do cromossomo 18, o 47XX ou XY, ou seja, sexo feminino ou masculino, e o cromossomo extra, 18. E nós temos a síndrome de Patot, que o cromossomo que vai estar ali a mais é qual?
é o cromossomo 13. E aí, de novo, o indivíduo, por ter um cromossomo a mais, vai ter 47 cromossomos, vai ser XX ou XY, e o cromossomo extra é o 13, certo? Mas, contudo, no entanto, todavia, nós também temos, deixa eu botar para cá, ó, já que é só revisão, nós também temos o quê? As aneuploidias de cromossomos sexuais, ou seja, eu posso ter uma alteração na contagem de cromossomos sexuais, e isso vai já estar relacionado com a determinação do sexo do indivíduo, olha lá. Quais são as mais comuns? Nós temos algumas trissomias, tá? Por exemplo, nós temos a conhecida como Klinefelter. Aqui eu vou fazer o contrário, tá? Eu vou botar o nome primeiro e depois eu represento como é. Nesse caso, o indivíduo tem 47 cromossomos e o sexo já vai ser determinado aqui, ó. Ele é XXY. Qual é o sexo biológico desse indivíduo, meus queridos? Pela presença do cromossomo Y, vai ser sexo masculino, mas por ter dois cromossomos X, mesmo um sendo parcialmente inativado, nós vamos ter algumas características feminilizadas, às vezes depósito de gordura nas mamas, nos quadris, tá? Outra trissomia que nós temos é a do triplo X. Essa aqui você não vai acreditar, você vai ficar assim, caraca, tô chocado. Olha aqui, ó, 47 cromossomos e adivinha, triplo X. Quantos X você acha que tem? X, X, X. O típico é ter 2x no sexo biológico feminino e nós temos um X extra aqui, por isso que o nome é triplo X. Antigamente era chamada de super fêmea, mas aí ficava aquela conotação meio Mulher Maravilha, aí enfim, né? E aí nesse caso, o sexo biológico vai ser sexo feminino porque a gente não tem presença do cromossomo Y. Nós temos uma também, calma, por isso que eu fiz a brincadeira antes do crepúsculo. Eu já te pergunto se você assistiu. A gente está em 2024, não é mais legal ficar falando, ah, eu não gosto de Crepúsculo, tá? Eu falo assim, mas nem assisti, tá? Mas aqui, ó. Você era do time Edward ou time Jacob? Por quê? Né? Porque você vai ter que. Você lembra lá do lobisomem, não sei o quê? A analogia, eu sei que não é legal fazer brincadeiras com síndromes, mas aqui é para te ajudar a lembrar na prova, porque assim, ó, tem uma síndrome chamada de síndrome de Jacobs, e é 47 cromossomos, ou seja, tem um a mais, e o cromossomo a mais, opa, botei errado aqui, desculpe, o cromossomo a mais é um sexual e é o Y. Então, ó, pensa comigo, o que o Jacob virava lá no filme? Lobisomem. E lobisomem é muito pelo, é muita agressividade, isso tem a ver com mais testosterona, então cromossomo Y extra. Me perguntaram na sala se isso tinha alguma relação com o filme. Sei lá, né, gente? Acho que não, mas enfim, deu coincidência aqui. E nós temos aqui, ó, um exemplo de monossomia, o único caso em que dá para faltar um cromossomo inteiro e ainda assim ser compatível com vida. Esse exemplo de monossomia é a síndrome de Turner, que nesse caso, se está faltando um cromossomo, a monossomia normalmente é um par, um da mãe e do pai, monossomia só tem um. A síndrome de Turner vai ser representada como 45, porque, né, tá faltando um cromossomo, X0. Esse zero aqui não tem o segundo cromossomo sexual. Então, esse indivíduo aqui vai ser do sexo feminino. E, gente, a maioria das vezes essa síndrome é viável. Por quê? Porque a gente já tem aquele mecanismo de inativação do cromossomo X, né? Lá nas células de fêmeas de mamíferos. Então, sempre só tem um X ativo por célula. Então, a falta de um segundo cromossomo até acarreta alguns sintomas, porque ele não é completamente inativado, esse X. Mas, tá? É viável a maior parte das vezes, certo? Então aqui, ó, tira um print, pisca 2 vezes, que essas são as principais síndromes humanas causadas por um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos, no caso da síndrome de Turner. Então, só para você ver aqui, ó, vamos ver se você lembra. Síndrome do cromossomo, trissomia do cromossomo 21. Você vai me botar o quê? Esse aqui é um exemplo de síndrome de Down. Trissomia do cromossomo 18, Edwards. Trissomia do 13, Patot, tá? Trissomia do cromossomo X, né? Nesse caso aqui ele está falando, ó, trissomia do cromossomo X seria o quê? A do triplo X. E trissomia do cromossomo Y, desconheço, tá? Até porque o que a gente tem sempre tem que ter um X, não existe nenhum ser humano vivo com pelo menos um X nas suas células, tá? Mas com 3 Ys eu não conheço, tá? Beleza? A não ser que ele estivesse querendo falar aí que uma trissomia do cromossomo X pudesse lembrar um Klinefelter ali, porque tem X, XY, mas ficou ruim, tá? Porque uma trissomia de Y, a gente vai pensar no Y, 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 isso
É inviável, tá certo? Então, você ficou com alguma dúvida? Você pode mandar aqui nos comentários e não esquece de valorizar o canal da sala, né, que está entregando essa correção para você. Comenta, curte, deixa seu like, que é a mesma coisa, mas eu não vou editar esse vídeo por causa disso, então vai ficar repetido, tá? O que mais? Compartilha. E o principal, invista na sua educação, seja sala de exatas.